Concluir o passado. Depois que alguém passa a crer no Senhor, invariavelmente ainda haverá muitas questões do passado pendentes. A questão diante de nós é: como essas pendências podem ser resolvidas? O ensinamento da Bíblia. Na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, parece que Deus não enfatiza muito aquilo que alguém fez antes de crer no Senhor. Tente achar algumas passagens entre Mateus e Apocalipse que tratam da conclusão do passado. Se o fizer, verá que é extremamente difícil achar tais passagens. É verdade que as epístolas relatam a nossa maneira imprópria de viver no passado e também nos revelam quais devem ser nossas ações futuras, mas elas não recomendam o que fazer em relação ao nosso passado. Por exemplo, nas cartas aos Efésios e Colossenses, nosso passado é mencionado, mas nenhuma delas nos diz como devemos concluí-lo. Elas devem somente tratar com o que devemos fazer de agora em diante. O mesmo acontece com as cartas aos Tessalonicenses. Elas também relembram o passado sem especificar como concluí-lo, porque a ênfase novamente está no futuro, como se o passado não fosse mais problema. No entanto, não há dúvida de que o passado precisa ser devidamente concluído. Muitos avivalistas pregam insistentemente sobre a necessidade de os novos convertidos concluírem o passado, ou seja, resolverem qualquer situação pendente no passado. Será que há um exagero nessa ênfase? Estudando a palavra de Deus, parece que os apóstolos e até mesmo João Batista deram pouca atenção a esse assunto. 1. As respostas de João Batista. Quando as multidões perguntaram: "Que devemos nós fazer?", João Batista respondeu dizendo: "Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo." Veja bem, ele não se referiu ao passado, mas ao futuro. E também vieram os publicanos perguntando: "Mestre, que havemos de fazer?" E ele lhes disse: "Não cobreis mais do que o estipulado." E os soldados também lhe perguntaram: "E nós, que devemos fazer?" Ele lhes disse: "A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo." Lucas 3, versículo 10 ao 14. Todas essas referências mostram-nos que até mesmo João, que pregava arrependimento, não deu demasiada atenção ao passado, mas pelo contrário enfatizou o futuro. 2. O ensinamento de Paulo. Se gastarmos algum tempo lendo cuidadosamente as cartas de Paulo, veremos que ele sempre enfatiza o futuro, deixando o passado sem menção. Por quê? Porque todo o passado está debaixo do precioso sangue. Um pequeno desvio nesse assunto corromperia o Evangelho, perverteria o ensino do arrependimento e até mesmo deturparia a forma da restituição. Por isso, devemos resolver este problema cuidadosamente perante Deus. É verdade que existem algumas coisas do passado que requerem uma conclusão, mas há razões especiais para isso. Nossa posição sobre esse assunto deve ser clara. 3. O ensino de 1 Coríntios. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Embora Paulo mencione o que os coríntios eram e o que tinham feito, todavia não deu qualquer sugestão sobre como resolver tais situações. Sua ênfase no serem eles lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus certamente não sugere que houvesse necessidade de se tomar qualquer providência para concluir o passado. Nosso Salvador já tratou com o nosso passado, por isso a ênfase hoje está na vida futura. Qualquer que é salvo está lavado, santificado e justificado. 4. O ensino de Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2, versículo 1 ao 5. Não há qualquer ensino aqui sobre como concluir aquilo que é da carne, porque nosso Senhor já efetuou uma conclusão toda inclusiva. Pelo grande amor e a rica misericórdia de Deus, Ele resolveu completamente o nosso passado. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 24. Tudo isso diz respeito à nossa condição no passado. Por isso, deixando a mentira, Efésios 4, 25. Agora ele trata com o futuro. No entanto, ele somente diz para deixar a mentira de agora em diante, sem mencionar como lidar com as mentiras passadas. Fale cada um a verdade com seu próximo, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nada se diz do passado, mas somente do futuro. Aquele que furtava, não furte mais. Novamente a ênfase está no furto, ele não trata com o problema de como devolver o que foi roubado. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Todas estas instruções seguem o mesmo padrão, pois dizem respeito somente à vida da pessoa a partir do presente. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Efésios 5, versículo 3 e 4. De acordo com o mesmo princípio, essas palavras estão relacionadas com a conduta do crente nos dias futuros, e não com a conclusão do passado nos tempos de incredulidade. Com base nas epístolas, podemos descobrir uma maravilhosa verdade. O que Deus enfatiza é o futuro do crente. Ele não está preocupado com sua vida passada, nem insiste no que deveríamos fazer sobre o passado. Esse é um entendimento básico que todos os crentes devem ter. Devido a alguns conceitos errados que as pessoas têm sobre o Evangelho, resolver o passado é algumas vezes enfatizado de tal forma que acaba escravizando as pessoas. Não estamos sugerindo que o passado não precisa ser resolvido, porque há algumas coisas que realmente requerem uma conclusão. No entanto, temos que afirmar que isso não é fundamental. Deus diz que todos os nossos pecados passados estão debaixo do sangue. Fomos completamente perdoados porque o Senhor Jesus morreu por nós. Somos salvos por Cristo, nosso substituto, e não por termos corrigido algo do passado. Ninguém é salvo por sua boa conduta passada, nem pessoa alguma será salva por causa do seu arrependimento de seu passado perverso. Somos salvos pela redenção realizada pelo Senhor Jesus na cruz. Esse, e somente esse, é o fundamento no qual devemos permanecer firmes. O que precisa ser tratado? O que então devemos fazer com respeito ao passado? Depois de pesquisar o Novo Testamento cuidadosamente, achamos algumas passagens onde o assunto de resolver questões pendentes do passado é mencionado. Mas em todos os casos temos apenas exemplos, nenhum deles é um ensinamento. Nosso Senhor deixou-nos assim alguns exemplos para nossa orientação na solução do passado. 1. Relacionamentos com ídolos devem ser cortados. Deixando os ídolos vos convertestes a Deus. 1 Tessalonicenses 1, versículo 9.
Questões relacionadas aos ídolos não são irrelevantes como muitos pensam. Lembre-se, somos o templo do Espírito Santo. Que comunhão há entre o templo de Deus e os ídolos? Mesmo o apóstolo João, escrevendo para os crentes, exorta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. Devemos entender a maneira como as Escrituras veem a idolatria. Deus proíbe a feitura de qualquer imagem do que há em cima no céu ou debaixo da terra ou da água. Ele também proíbe que sequer se alimente qualquer pensamento de que tais imagens estejam vivas. Quando esses pensamentos são alimentados, essas imagens tornam-se ídolos. As imagens em si mesmas não são nada, mas se forem consideradas vivas, tornam-se diabólicas. Dessa forma, o culto de imagens é estritamente proibido. Nenhum homem tem permissão para se voltar para elas. Um dos 10 mandamentos proíbe a feitura de imagens. Não pergunte sobre outros deuses por curiosidade. Não inquira como as nações servem seus deuses. Deus nos proíbe de fazer tais investigações porque isso nos levará a seguir os caminhos das nações. A aplicação é clara. Cristãos não devem visitar templos pagãos, exceto por razões especiais, tais como passar a noite nos montes onde nenhuma outra provisão pode ser achada. Nem deve visitar esses templos com o propósito de recreação. Não é apropriado para eles aproximar-se tanto de ídolos. Guardai-vos dos ídolos significa não achegar-se demais a eles. Os meus lábios não pronunciarão os nomes de outros deuses. Salmos 16, versículo 4. Mesmo no púlpito devemos ter cuidado em não mencionar os nomes de outros deuses, a menos que isso seja absolutamente necessário para a ilustração. Devemos pôr um fim também a todas as superstições e não mais alimentar qualquer medo do destino. Muitos crentes ainda acreditam em sorte e se preocupam em como suas faces ou palmas das mãos possam determinar seus destinos. Tudo isso está proibido na palavra de Deus. Qualquer questão que tenha alguma relação com idolatria deve ser completamente abandonada, de uma vez por todas, diante de Deus. Começando no primeiro dia da sua fé em Cristo, o novo crente deve separar-se dos ídolos e de coisas pertinentes à idolatria. Ele não deve mais mencionar o nome de ídolos nem consultar adivinhos. Deve manter-se distante de templos pagãos e não mais nutrir qualquer pensamento de adorar imagens. Não devemos perguntar como outras religiões adoram. O passado deve ser totalmente concluído. Quaisquer objetos de idolatria que ele possa ter devem ser despedaçados ao invés de vendidos. Eles devem ser destruídos. Isso é muito sério, pois Deus é extremamente zeloso com relação aos ídolos. Se os crentes não se separarem hoje totalmente dos ídolos, como escaparão do maior ídolo no futuro, a saber, a imagem do anticristo? Não somente aquilo que é esculpido e moldado não deve ser cultuado, da mesma forma nenhum ser vivo pode ser adorado. O dia está chegando em que o homem do pecado terá uma imagem viva. Nenhuma imagem pode ser adorada, nem mesmo as assim chamadas imagens de Cristo ou de Maria. É preciso cultivar o hábito de não adorar qualquer imagem. Não devemos servir na carne, devemos servir em espírito, pois Deus está procurando aqueles que o sirvam em espírito e não na carne. Deus é espírito, ele não é uma imagem. Se isso estiver claro, muitos crentes serão libertos de serem enredados pela Igreja Católica Romana, cuja influência irá aumentar grandemente na vinda do Anticristo. Por isso, o primeiro ponto a considerar no concluir o passado é abandonar todos os ídolos antigos. Devemos nos afastar dos ídolos para esperarmos o Filho de Deus na sua segunda vinda. Não devemos ter nenhuma imagem do Senhor Jesus, já que nenhuma delas corresponde à sua real semelhança e por isso não tem valor. No Museu do Vaticano há mais de 2.000 imagens diferentes do Senhor Jesus. Elas são todas produtos da imaginação dos artistas. Muitos artistas vão pelo mundo pagando a pessoas para posar para eles. Sejam-nos permitidos dizer que isso é blasfêmia. Deus é um Deus zeloso e ele não tolerará isso. Toda superstição deve ser rejeitada e até o mais leve sinal de idolatria deve ser abandonado completamente. 2. Deve-se pôr um fim a certos assuntos. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Atos 19, versículo 19.
Isso também é algo a que o novo crente deve pôr um fim. Apesar de não ser um mandamento ou um ensino, essa atitude é claramente um resultado da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha nos crentes de tal modo que eles trazem aquelas coisas que não deveriam estar em suas posses e as queimam. E os livros mencionados em Atos 19 valiam 50.000 peças de prata, muito dinheiro. Mas eles não foram vendidos para que a igreja se utilizasse dos proventos, ao invés disso foram queimados. Se Judas estivesse presente, ele certamente teria feito objeção em queimá-los, pois o valor dos mesmos era muito maior do que 30 moedas. O dinheiro poderia ter sido usado para ajudar os pobres. O Senhor, no entanto, estava satisfeito em ver os livros queimados. Há várias coisas a que deve-se pôr um fim. Imagens e livros de magia são algumas dentre aquelas que podem ser mencionadas. O princípio é claro. Todas as imagens e tudo que tiver uma origem duvidosa deve ser rejeitado. Temos o exemplo bíblico de que tudo o que tem ligação definida com pecado, como instrumentos de jogo ou livros obscenos, devem ser queimados. E quanto às questões impróprias aos santos? Na casa de um incrédulo é natural achar coisas ligadas ao pecado e impróprias aos santos. Assim, depois de crer no Senhor, o novo convertido deve ir para casa e inspecionar seus pertences. Coisas relacionadas com o pecado devem ser destruídas e não vendidas. Aquilo que for impróprio aos santos pode ser alterado quando possível, como as roupas, ou pode ser vendido. Uma boa ilustração é encontrada em Levítico 13 e 14, que fala dos trajes pertencentes a um leproso. Esses trajes podem ser comparados com as coisas com as quais precisamos tratar. Após a investigação, descobria-se que alguns desses trajes traziam a praga da lepra, e se não pudessem ser lavados, eram queimados com fogo. Alguns trajes, no entanto, podiam ser lavados e a praga saía com a lavagem, então podiam ser usados novamente. Da mesma maneira, algumas de nossas roupas podem ser modificadas, encurtando-as ou aumentando-as, pois o problema envolvido é meramente uma questão de estilo. Outras, no entanto, estão tão envolvidas com o pecado que não podem ser resgatadas, portanto, devem ser queimadas. O novo crente deve aprender bem esta lição logo no início da sua experiência cristã, pois assim ele não irá esquecer-se dela por toda a sua vida. Ele deve perceber que ser um cristão é muito real. Isso envolve mais do que simplesmente ir à igreja e ouvir sermões. 3. Toda a dívida deve ser saldada. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lucas 19, versículo 8. Zaqueu nos deixou um bom exemplo. É estranho que não haja nenhum ensino sobre esse assunto, mas cada crente age conforme é movido pelo Espírito Santo. O poder do Senhor foi tão forte sobre Zaqueu que voluntariamente ele quis restituir 4 vezes mais qualquer coisa que tivesse cobrado ilegalmente de qualquer homem. Na realidade, nós consideraríamos 2 vezes uma compensação mais do que suficiente. O princípio em Levítico é acrescentar a 5ª parte. Suponha que a dívida fosse de $1.000, então o reembolso seria de $1.200. Mas quando alguém é movido pelo Espírito Santo, ele deve seguir este mover, quer seja por 4 vezes ou até mesmo 10. Por exemplo, lembramos que a Bíblia não nos dá nenhum ensino sobre este assunto. Tudo o que temos é simplesmente o princípio. A aplicação deve ser de acordo com a direção do Espírito Santo. Se um novo crente extorquiu alguém no passado, ou furtou ou tomou posse de algo ilegalmente, cremos que ele deve tratar com essas coisas à medida que o Senhor operar nele. Financeiramente, ele pode estar incapacitado de compensar a quem defraudou. Embora isso não altere o fato de ter sido perdoado por Deus, certamente será um obstáculo ao seu testemunho. Por exemplo, se eu tiver roubado de uma certa pessoa $1.000 antes de ser salvo, possivelmente não poderei pregar o Evangelho a ela se eu ainda não tiver compensado aquela fraude. Posso tentar pregar para ela, mas provavelmente sua mente estará ocupada com aqueles $1.000. Não há dúvidas de que fui perdoado por Deus, mas não tenho como testemunhar aquela pessoa. Não posso deixar de reembolsá-la dizendo: já fui perdoado por Deus. Esse assunto afetará grandemente o meu testemunho. Lembre-se, Zaqueu restituiu 4 vezes mais por causa do seu testemunho.
quando todos murmuravam dizendo: ele se hospedara com um homem pecador. Quando reclamavam do quanto esse homem havia extorquido e cobrado ilegitimamente de muitos, Zaqueu levantou-se e disse: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A sua restituição quadruplicada não era condição para se tornar um filho de Abraão, nem era um requisito para receber a salvação de Deus. Era, no entanto, o resultado de ser um filho de Abraão, da salvação ter chegado à sua casa. A sua restituição quadruplicada selou a boca de seus críticos, porque isto era muito mais do que aquilo que havia defraudado. Devido à sua mudança de conduta, ele tinha um testemunho diante dos homens. Isso, portanto, é a base para o testemunho. Conheço um irmão no Senhor que, antes de ser salvo, agia como injustiça em assuntos financeiros e também tinha uma conduta pecaminosa. Ele possuía muitos amigos, na sua maioria pertencentes à classe média alta. Depois que foi salvo, foi muito zeloso em tentar ganhá-los para Cristo, mas falhou terrivelmente. Apesar de ter pregado o evangelho ardentemente, eles não podiam acreditar nele, pois lembravam-se do seu passado fraudulento e da sua má conduta. Não haviam esquecido seu passado porque ele nunca havia feito qualquer restituição, como Zaqueu fez. Seus pecados passados haviam sido perdoados perante Deus, mas permanecia um problema para os homens. Tivesse confessado sua falta e pagado seu débito, seu testemunho poderia ter sido recebido. O novo crente precisa se perguntar se prejudicou alguém, se levou para casa coisas que não lhe pertencem ou que tem obtido ilegalmente. Se agir assim, poderá fazer uma limpeza geral tratando com cada uma. O arrependimento cristão inclui a confissão das faltas passadas. Não é como o arrependimento comum, que envolve simplesmente uma mudança de conduta. Por exemplo, se no passado, quando pertencia a este mundo, eu frequentemente perdia a paciência, seria suficiente para mim mostrar o meu arrependimento não repetindo o mesmo erro. Mas como cristão, além da minha mudança de conduta, devo também confessar que o fato de perder a paciência é errado. Não devo somente controlar o meu temperamento perante Deus, mas também confessar aos outros a minha antiga falha em perder a paciência. Assim, esse assunto estará concluído. Se alguém costumava roubar, ele estará agora puro perante Deus se deixar de roubar. No entanto, isso não o justifica diante dos homens. Mesmo que por 3 anos consecutivos ele não roube nada, os homens ainda o considerarão um ladrão. Então, por causa do seu testemunho, ele não deve apenas parar de roubar, mas também deve confessar aos homens sua falta passada. Ele é capaz de fazer isso porque foi salvo pela graça. Um problema complicado. Aqui está um problema complicado. Suponhamos que eu tenha roubado $10.000, mas agora eu não tenho nem mesmo $1.000 comigo. Como então resolver esse problema? Em princípio, devo confessar abertamente minha fraude e reconhecer que no momento estou incapacitado de restituir. Confessar é uma coisa, mas restituir é outra. Ainda que não tenha condições de restituir, devo confessar. Caso contrário, jamais serei capaz de testemunhar. Embora a confissão frequentemente represente sofrimento, ela precisa acontecer. No caso especial de um assassinato ter sido cometido, o que deve ser feito para o passado ser apagado? A Bíblia relata 2 incidentes, um em que a pessoa está diretamente envolvida em um assassinato e o outro em que ela está indiretamente envolvida. O primeiro incidente diz respeito ao ladrão da cruz. A palavra ladrão no grego não significa um ladrão comum, mas alguém que, além de roubar, cometeu homicídio. Depois que esse ladrão creu no Senhor, seus pecados foram perdoados, pois não há pecado que não possa ser lavado pelo precioso sangue. O Senhor lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Esse ladrão não tratou com seu passado, nem tampouco teve a oportunidade de fazê-lo. A Escritura não menciona nada mais sobre o seu passado, visto que águas passadas não movem moinhos. O segundo incidente está relacionado com Paulo, que estava indiretamente envolvido no assassinato. Ele não matou ninguém pessoalmente, no entanto foi cúmplice no assassinato de Estevão, visto que guardou as roupas dos que o apedrejaram até a morte. A Escritura, no entanto, à semelhança do caso anterior, não menciona nada sobre o passado de Paulo. Como princípio geral, quando nos deparamos com tais casos, não devemos sobrecarregar a consciência do novo crente, a menos que Deus opere especialmente em seu coração. Nos 2 exemplos relatados no Novo Testamento, Deus parece ignorar a questão da restauração do passado. Alguns cristãos, no entanto, podem não ter paz em suas consciências devido à obra do Espírito Santo. Isso é diferente de uma acusação comum.
Se eles podem expressar seu pesar às famílias afligidas, certamente isso não é algo que deva ser proibido. Contudo, não se trata de um ensino ou mandamento. 4. Deve-se pôr um fim a questões pendentes. Quando uma pessoa é salva, ela indubitavelmente tem muitos assuntos do mundo em suas mãos que deve encerrar. Esses assuntos podem facilmente dificultar seu andar no Senhor. Qual é a orientação das Escrituras a esse respeito? Conforme relatado no Novo Testamento, certa vez alguém foi ao Senhor e disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O Senhor Jesus respondeu dizendo: Segue-me e deixa os mortos ao sepultar os seus próprios mortos. Mateus 8, versículo 21 e 22. Logo, em assuntos que estão relacionados com responsabilidades terrenas, a palavra do Senhor é: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Aqui temos um pai descrente que ainda vive. O pensamento do discípulo é ir para casa e esperar até que seu pai esteja morto e sepultado antes de seguir o Senhor. Mas o Senhor responde com o princípio de deixar aos mortos ou enterrarem os seus mortos. O primeiro, os mortos, se refere às pessoas desse mundo que estão espiritualmente mortas. O segundo, os mortos, dizem respeito aos fisicamente mortos. O Senhor chamou aquele filho para segui-lo e deixar o sepultamento aos do mundo. Isso não é de forma alguma uma sugestão para os novos crentes de que não devem cumprir as responsabilidades filiais e fazer o funeral de seus pais. Pelo contrário, é um princípio ao qual devemos nos apegar, que as pessoas deste mundo se ocupem com os assuntos inacabados. Se nós tivermos de terminar esses assuntos, poderemos não ter tempo para ser cristãos. Sempre existe a possibilidade do pai não morrer, por isso devemos deixar que os mortos sepultem seus mortos. Isso não significa que iremos ser descuidados, apenas indica que não permitiremos que tais assuntos nos impeçam de prosseguir. Quem pode ser cristão se tiver de cuidar dos 1001 negócios da família e do ganhar a vida? Não esperemos até que todos esses assuntos terrenos sejam resolvidos para só então nos achegarmos a Cristo. Se esperarmos, nunca seguiremos ao Senhor. Quem jamais poderia crer no Senhor se tivesse de terminar todos os seus negócios primeiro? Portanto, não deixemos que as coisas dos mortos nos impeçam. Para nós, essas coisas podem ser deixadas inacabadas. Elas simplesmente podem ser deixadas para trás tão logo começamos a seguir ao Senhor. Do que podemos encontrar na Palavra de Deus, esses 4 pontos discutidos acima são as questões mais importantes do passado que devem ser concluídas. O novo crente deve aprender como tratar com cada um deles. Uma pergunta: e se a pessoa que foi defraudada não estiver consciente disso, esse pecado deve ser confessado a ela? A resposta é: há alguma dívida material envolvida nisso? Se há, deve ser confessada. A melhor maneira de fazê-lo, no entanto, é junto com a igreja. Por exemplo, se eu lhe causei um prejuízo de $1000, devo estar pronto a confessar e reembolsar, mas devo fazê-lo da forma que lhe seja mais proveitosa. O novo crente tende a ir aos extremos e assim pode estragar tudo. É melhor levar esse assunto à igreja e deixar que os irmãos mais experientes ajudem na decisão. Isso porque o novo crente pode ficar sob excessiva acusação da sua consciência, ou abster-se de tratar com qualquer coisa devido às dificuldades envolvidas. O que é feito em reuniões de avivamento não pode nunca ser comparado com o que é feito na igreja. No primeiro caso, o novo crente tem de se decidir sozinho. No último, ele tem o benefício da comunhão da igreja.